Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui pelo canal da nossa igreja, pela EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Nós vamos para a lição de número 2 de adolescentes nesse segundo trimestre de 2024. Tivemos aí a oportunidade de comentar a primeira lição, trazendo uma introdução sobre parábolas, e agora nós vamos adentrar nas parábolas. E nós temos aqui uma história sobre oração. É o título da lição desta semana, e o texto que vai abordar essa temática está em Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13. Nós temos aqui a oração dominical, aquela que está registrada em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 15. Acontece que, a partir do versículo de número 5, algumas Bíblias aí já têm como epígrafe a parábola do amigo importuno. E a gente vai poder trabalhar aqui essa parábola sobre esse amigo importuno. Tá? E aí trazer a importância, necessidade de oração, tá bom? E aqui a gente tem na mensagem da nossa lição: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Lucas 11, 9. Nova tradução da linguagem de hoje, e como eu sempre recomendo que vocês utilizem sempre mais de uma versão, tá bom? Versão corrigida: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então está aqui um texto, Lucas 11, 9, que é o que vai nos nortear. Lembrando dos objetivos dessa lição. Então vocês vão trabalhar a oração. Gastone, por que trabalhar os objetivos? Porque sem objetivo, a gente simplesmente com a temática, nós podemos trabalhar muita coisa sobre oração e às vezes não atender aquilo que está sendo proposto aí pelo professor, que neste caso, né, pelo comentarista Rafael Luiz. Aqui os objetivos vão nos dar um norte. Primeiro objetivo: ensinar o adolescente sobre a importância da oração, tópico 1. Né? O segundo objetivo: estimular a prática da perseverança na oração, tópico 2. Terceiro objetivo: salientar a bênção de se viver uma vida de oração. Se nós não seguirmos os objetivos, é possível que a gente tenha uma ótima aula também, que vai trabalhar sobre a temática, sobre a oração, mas muitas vezes vai divergir daquilo que a gente tem proposto. Né? Como, por exemplo, alguém pode trabalhar aí os elementos de uma oração, e aí ficar, né, dentro dos seus elementos de adoração, os elementos de intercessão, e trazer aí nas orações um monte de informação desses elementos, e aí se perder. Né? E a gente, seguindo os objetivos, vai poder trabalhar dentro dessa nossa hora-aula a temática propriamente dita, dentro daquilo que é proposto pelo currículo das Assembleias de Deus, da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Primeiro tópico: a importância da oração. E aí a gente vai trabalhar a importância. Quer trazer algum outro exemplo? Traga. Seja um exemplo seu, um exemplo de alguém aí da congregação que passou por um momento difícil, a igreja orou e intercedeu e Deus agiu. Então pode trazer. O que a gente fica com o pezinho atrás é de que a aula ela fique apenas de testemunhos e não tenha a aula propriamente dita, que foi preparada para isso. Mas isso não impede que nesse momento que vai ser trabalhada a oração, a importância da oração, alguns alunos não tenham algo para agradecer por meio das orações. Não é? Passando por processos difíceis, a igreja orou, a família orou, Deus atendeu e hoje está de posse de vitória para agradecer. Então pode ser sim, não há nenhum problema, só não podemos tomar muito tempo para
não perder aí o assunto propriamente dito, que nós temos dentro da oração, primeiro, Jesus, um homem de oração. E aí ele, como mestre, como nosso exemplo, ele poderia dizer, vão orar vocês, porque eu sou Deus, vocês vão orar. Mas ele mesmo tinha uma vida de oração. E o nosso comentarista ele vai trazendo justamente isso, que Jesus não perdia tempo. Ele teve uma vida de oração, ele orando no seu batismo, orando no deserto, orando antes de escolher os 12, orando sozinho, orando acompanhado no Monte da Transfiguração, ensinando a perseverança da oração, orando por Pedro, orando por si mesmo, orando pelos seus inimigos e clamando, orando, clamando antes de morrer. Então, do seu começo do ministério até a sua morte, Jesus tinha esse hábito de orar. Então, é necessário que a gente ore, tá bom? Eu tive um pastor, meu primeiro pastor, em saudosa memória, pastor José Gomes dos Santos, na congregação de Igaraçu Centro, aqui bem pertinho de Abril Lima. Em uma culto de ensino, uma doutrina, ele trabalhou sobre a necessidade de ler a palavra e de orar. E citou uma vez que alguém perguntou qual é o mais importante, a palavra ou a oração? E aí ele reproduziu a fala sobre um barco que tem 2 remos. Qual é o mais importante? É o remo da direita ou o remo da esquerda? E aí quem perguntou entendeu, os 2 são importantes. Assim é oração e a palavra, são importantes. Tá? Ele citou também sobre um pássaro que tem 2 asas. Então, qual a asa mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? As 2 são importantes, pois assim também a oração e a palavra. Na lição de hoje, nós estamos dando ênfase à oração. E Jesus tinha uma vida de oração, por isso também nós precisamos ter uma vida de oração. Agora, é preciso entender, se você quiser trabalhar com o vosso aluno sobre as questões específicas de oração, né? Oração em pé, oração sentado, oração deitado. Orar é se comunicar com Deus, é conversar com Deus. Tá? Então a gente não tem essa ideia fixa de que só se ora se tiver de joelho e de olhos fechados. Tá? Então a oração ela é muito dinâmica, porque é conversar com Deus, assim como nós estamos conversando, assim como o pai conversa com o filho conversa com o pai, assim como amigos se conversam. Então, é a forma como Deus ele deseja que nós conversemos, que nós nos relacionemos com Ele. Bom, pode trazer isso aí para os seus alunos. Jesus, um homem disponível a ensinar, e por fim, a oração ensinada por Jesus, Lucas 11, 2 a 4, você pode fazer esse paralelo com Mateus, capítulo 6, e trabalhar aí com os vossos adolescentes a oração que Jesus ensinou. Em sua maioria, como nós vivemos em um país cristão, então boa parte aí dos irmãos ou das pessoas foram oriundos aí do catolicismo e já conhecem a oração do Pai Nosso, né? Então tem aí já um modelo formado. Mas vocês podem trabalhar a leitura, fica muito melhor, tá bom? E dentro dessa oração ensinada por Jesus, alguns elementos serão necessários trabalhar, como o princípio que podemos chamar Deus de Pai. Segundo, que deve haver reconhecimento e exaltação. Terceiro, que deve haver uma entrega total de todas as nossas necessidades a Ele. Tá? Então, são 3 aqui elementos necessários na oração, mas que pode trabalhar outros. Foi aquilo que eu falei. Se não seguir o objetivo, você pode sair acrescentando aí vários outros elementos e depois se perder do objetivo da lição. Mas é claro que você pode trazer sempre acréscimos para o vosso aluno, já que você é o professor, é o mediador aí nesse saber teológico. E o comentarista traz justamente a necessidade de conhecermos Deus como Pai, o nosso Pai amoroso. Temos poucos minutos, mas cabe aqui para o momento
quando eu estava no Exército, tive a oportunidade de estagiar em Caicó, uma cidade a 4 horas da capital de Natal, lá no Rio Grande do Norte. E em um dos cultos que participei, o tenente responsável pelo culto, ele disse que não iria pregar, mas que Deus tinha colocado no coração dele trazer uma reflexão e, e falou muito ao meu coração. Ele disse, eu quero falar sobre Pai do Céu. E aí, dentro da reflexão dele, ele traz uma abordagem, ele trouxe uma abordagem, já faz muitos anos, em que muitos conhecem Deus como Senhor, como Salvador, conhece Deus como um Deus tremendo, Deus como um Deus que provê, como um Deus que é todas as coisas, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Então conhece Deus de muitas coisas, desde a forma como compreendemos, a forma como Deus se revelou para Abraão e, por conseguinte, aos seus servos. Acontece que muitos de nós ainda não conhecem Deus como Pai. E aí, quando o autor coloca aqui a necessidade de compreendermos que Ele é um Pai amoroso, nosso Pai, ou melhor, Paizinho, aí me lembrei lá do tenente que dizia: precisamos conversar com Deus como um filho conversa com um pai. E essa relação é que você vai precisar explorar nessa lição para com os vossos alunos, tá? Se possível, também entre aí no auxílio pedagógico. Normalmente eu não detalho muito a questão dos auxílios pedagógicos, porque eu sei que vocês vão ler. Mas nesse aqui, percebam que o comentarista ele traz uma pesquisa em que estima-se que os brasileiros investem cerca de 5 horas por dia em sites e programas de interação e outras passagens. E aí ele vai comentar sobre aqui alguns que aproveitam, passam muito tempo no WhatsApp, no Facebook e outras coisas, tá? Hoje, inclusive, eu já falei com alguém, estava almoçando e olhando lá o celular ao mesmo tempo. E eu disse, ó, para um pouquinho, primeiro a refeição, depois vê esse negócio do celular. Então, nossos adolescentes, eles estão muito presos às novas tecnologias da informação e comunicação e, por vezes, o relacionamento com Deus é deixado de lado em detrimento a esse relacionamento com os aparelhos ou com as redes sociais pelos aparelhos e assim por diante. Então, há necessidade de nós, professores, trazermos aí a realidade, tá bom? Tenho 2 minutinhos para a gente comentar aqui 2 tópicos, eu sei que não dá, mas fico lhe devendo para uma outra oportunidade. Segundo tópico, uma história sobre perseverança na oração. E aqui vocês vão trabalhar isso, né, sobre o perseverar. Não é apenas Pai do céu, abençoa meu café, amém. Mas a necessidade de perseverar, de construir o hábito de orar. Não só a questão do hábito de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mas a necessidade nossa de conversarmos com Deus, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de nos relacionarmos com Ele. Terceiro e último tópico, peça, busque, bata e a resposta virá. Aqui vocês vão retornar ao texto que é a mensagem, onde vai enfatizar. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Jesus colocando aí a necessidade de perseverarmos, de buscarmos, de enfatizarmos essa oração ao Pai, que Ele, ao seu tempo, vai beneficiar os seus filhos. E aqui são vários textos que são colocados, vocês podem aproveitar cada um deles, enfatizando aí em cartazes ou não, mas permita-me reproduzir aqui o finalzinho dessa lição. O Pai Celestial pode dizer sim, não o espere. Sua vontade é boa, agradável e perfeita, conforme Romanos 12, 2. Muita gente não sabe ouvir o não. Quando o pai diz não, quando a mãe diz não, é um aperreio.
mas Deus também tem não para dar aos seus filhos. Tá? Não me fales mais dessa coisa, Moisés. Paulo, a minha graça me basta, te basta. Não, 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 não fala mais nisso. Então Deus tem não também para dizer, mas é buscando o melhor para os seus filhos. E aí você pode fazer também no finalzinho uma plaquinha de sim e de não, mas que independente da situação, do sim ou do não, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para os seus filhos. Que Deus te use, te abençoe, te proteja e te dê mais unção para ministrar essa aula para os nossos adolescentes. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.